Bom dia a todos. Obrigada, pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa pesquisa. Então, eu vou falar rapidamente um pouco sobre o CETIC, alguns dados de uma das nossas pesquisas, a TIC Domicílios, porque na parte da tarde o Winston vai estar aqui falando sobre isso mais extensivamente, então vou passar rápido. Bom, o CETIC é o Centro de Estudo sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, que é um dos departamentos do NIC.br, que, por sua vez, é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E uma das principais responsabilidades que a gente tem é produzir indicadores e estatísticas sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação em diferentes setores da economia do país, Essas pesquisas que a gente realiza anualmente, elas têm como objetivo gerar dados que possam contribuir para a criação de políticas públicas que venham a promover a disseminação da internet no Brasil, das tecnologias. Essas são as pesquisas que hoje estão em andamento, são 9 pesquisas que se debruçam que investigam diferentes áreas, como a TIC Domicílios, a TIC Empresas, a TIC Educação, TIC Telecentros, Governo Eletrônico, Provedores, e entre outras. E todas essas pesquisas elas seguem alguns padrões metodológicos internacionais. E o que isso significa? Os nossos dados eles podem ser comparados internacionalmente com outros países do mundo que também realizam essas pesquisas, como uma forma da gente medir ou monitorar o impacto das TICs na sociedade desses países. Então, apresentando um pouco um panorama da internet nos domicílios do Brasil, acho que a primeira coisa que chama atenção nesse slide é o grande caminho que a gente tem ainda que percorrer para uma inclusão digital mais consistente, mais universalizada. Aqui a gente vê que 40% dos domicílios no país têm acesso à internet, ou 60% dos domicílios não têm acesso à internet. E quando a gente olha esse dado por classe social e por região e por área urbana e rural, a gente percebe que esse desafio é ainda maior. As classes sociais com maior renda, a presença de internet nesses domicílios são maior do que nas classes de menor renda, nos domicílios de menor renda. E quando a gente olha para a área urbana e a área rural, 44% dos domicílios na área urbana têm acesso à internet. Na área rural, essa proporção é somente 10%. Quando a gente olha também esse dado por região, a gente vê que essa disparidade também existe. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, por exemplo, elas estão em patamar mais parecido com o total Brasil. E o Nordeste e o Norte são as regiões onde a presença de internet é um pouco menor. 27% dos domicílios na região Nordeste têm acesso à internet e 21% na região Norte têm acesso à internet, enquanto que o total Brasil é 40%. Quando a gente fala de usuário, que é a pessoa que utilizou a internet nos últimos 3 meses, 51% usam computador e 49% da população usa a internet. Ou seja, acho que a maioria das pessoas que usam computador usam a internet no computador. E eu acho que esse dado mostra também, reitera o espaço que a gente ainda tem, o caminho que a gente ainda precisa percorrer para universalizar a internet. E, apesar disso, o Brasil é reconhecido como o 3º país em quantidade de usuários ativos e o 1º em horas navegadas. Então, a gente ainda tem um gap. E aqui é a colocação do Brasil no ranking internacional de internautas por habitante. O Brasil está em 86º lugar nesse ranking mundial. Ele caiu de 2009 para 2012, é o dado mais atual que a gente tinha. E
E não é porque a gente não melhorou, é porque os outros países melhoraram mais que a gente, né? Em 2009, a gente tinha 39,6%, hoje é 49,8%. E quando a gente olha a nossa colocação também entre os países da América Latina, o Brasil não só está entre uma das piores colocações, como também é um dos países com menor crescimento de internautas no país. Então, agora entrando na pesquisa TIC Provedores, né, dado esse cenário, a pesquisa ela começou a ser pensada a partir de 2009, até como um reconhecimento da importância dos provedores para esse desenvolvimento da internet no país, né, para essa disseminação dessa tecnologia. Então, a intenção era captar, né, essa cadeia de valor dos provedores, investigando clientes, tipos de clientes, funcionário, quantidade de funcionários, serviços que esses provedores provêm, as tecnologias que eles possuem, as bandas contratadas, bandas ofertadas, os municípios que esses provedores atendem, e outros indicadores e dados que tornasse possível com que a gente tivesse um cenário mais amplo e profundo sobre o mercado de provedores no Brasil. Essa pesquisa ela aconteceu pela primeira vez em 2011, 2010, 2011. Ela foi publicada em 2011. Em 2013, a gente está fazendo a segunda onda dessa pesquisa. É uma forma de atualizar e ampliar o escopo da pesquisa. Então, alguns dados de 2011 que a gente detectou, os principais destaques eram a penetração dos provedores, que apresenta uma disparidade regional grande, o provimento de acesso é concentrado em poucas empresas provedoras de serviços de internet, a oferta dos provedores estava centrada em uma velocidade de conexão de até 2 megas, e naquele ano havia aproximadamente 2.000 provedores de acesso à internet. Com relação ao porte da empresa provedora, a gente viu que 54% das empresas possuem de 1 a 9 funcionários, 24% de 10 a 19 funcionários. Ou seja, a grande maioria desse mercado são micro e pequenas empresas. A abrangência dos serviços de provedores, 40% dos provedores estão concentrados no Sudeste, 25% e 24%, respectivamente, no Nordeste e no Sul, e as outras regiões elas ficam mais desprovidas desse serviço. Esse mapa é a concentração, né? Esses pontos amarelos é a concentração dos provedores nas regiões, que a gente conseguiu fazer com a pesquisa. Então, um pouco sobre a pesquisa de 2013. O objetivo continua o mesmo, que é construir um cadastro nacional de provedores de acesso à internet, oferecendo um panorama do mercado de provimentos de acesso no Brasil para fortalecer o próprio setor com essas informações que a gente está buscando investigar. Como que a gente desenvolveu essa pesquisa? A gente pegou o questionário de 2011, atualizou e aprimorou ele com a ajuda de alguns especialistas, que a gente chama especialistas, que nos ajudam em todas as nossas pesquisas. Essas pessoas são ligadas a associações de provedores e algumas outras entidades ligadas a provedores, que nos ajudaram a desenvolver novas perguntas e perguntas que investigassem novos temas. Depois disso, a gente preparou a base de dados da pesquisa. Foi a preparação da listagem com a qual a gente ia entrar em contato. Esse cadastro, a gente pegou a base do CETIC, que foi da pesquisa realizada em 2011, a base de dados da Anatel, de empresas autorizatárias SCM, e uma base de dados de Autonomous Systems do registro.br, que faz parte do NIC também.
E essa pesquisa ela ia ser desenvolvida através do CAT, que é uma coleta de dados por telefone, computadorizada. Bom, então a gente pegou essas 3 bases de dados, a gente uniu a gente juntou essas bases, o que resultou em aproximadamente 5.900 empresas provedoras potenciais de serviços de internet. A gente limpou essa lista, tirando os repetidos, e resultou numa lista de mais ou menos 4.500 empresas provedoras potenciais. A TNS é a empresa nossa parceira, que está fazendo o campo dessa pesquisa. Então, a gente forneceu essa listagem à TNS, que está ligando para essas 4.500 empresas, o que a gente espera que vai resultar em aproximadamente 2.400 empresas provedoras de serviços de internet, com as quais a gente vai querer fazer a pesquisa. O resto são empresas autorizadas de SCM que não são provedores. Ou alguns outros existe. Às vezes, nesses cadastros, também existem empresas que nem deveriam estar aí. A pesquisa ela tem alguns módulos que investigam os dados gerais da empresa, os serviços ofertados, modelo de atuação, a infraestrutura da empresa, 2 módulos novos, que é sobre troca de tráfego, o PTT, e o IPv6, para a gente investigar a preparação, ou o que poderia ser feito ainda para essa mudança do IPv4 para o IPv6. E as linhas de investigação são os serviços ofertados, modelos de atuação e infraestrutura, universo dos Autonomous Systems, que também é uma novidade nesse ano, e os motivos para não ser um Autonomous Systems. E como o Prajo já colocou aqui, né, a gente está tendo alguma dificuldade para conseguir completar essa pesquisa com todas as empresas. A gente sabe que as empresas são empresas de pequeno porte, ou seja, a pessoa com quem a gente tem que falar, que em geral é a pessoa responsável pela área de TI da empresa, nessas empresas pequenas, é a pessoa dona da empresa, muitas vezes. Então, ela tem um tempo mais reduzido, ela é mais corrida. Isso dificulta a gente encontrar e convencer essa pessoa a participar da pesquisa. No entanto, a gente tem a possibilidade de marcar a entrevista no horário, no dia que a pessoa possa participar. E um outro problema também é a desconfiança das empresas com relação à pesquisa. A gente liga, eles falam, não, eu não vou passar meus dados, eu não te conheço, eu não conheço essa pesquisa. E a gente tem diversos canais que a gente está divulgando essa pesquisa, não só nos eventos que a gente tem participado, esse não é o primeiro que a gente está falando sobre isso, mas também no nosso site. A gente tem um site próprio de perguntas e respostas e dúvidas sobre a pesquisa, que, inclusive, a gente passa para essas pessoas quando a gente liga para elas e quando elas não querem responder a pesquisa. E a gente também está passando os contatos meu e da TNS para, em caso de dúvida, entrar em contato para que a gente possa marcar o dia e o horário que a pessoa esteja mais disponível. A pesquisa não dura muito tempo, entre 10 e 15 minutos. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a pesquisa, ou outro dado. Só complementando a informação da Luísa, infelizmente, muitos dos provedores não estão respondendo as perguntas. Mas uma coisa que eu queria deixar claro e transparente para vocês, existe sigilo total das informações que são prestadas. Isso é uma coisa muito importante de a gente deixar claro, porque, às vezes, muitos dos nossos colegas têm medo, evidentemente, de estar falando seus dados, suas informações, e essas informações serem divulgadas de alguma forma. Não existe essa possibilidade. Existe um contrato de sigilo da empresa que é contratada junto ao NIC, e esses dados são passados para o NIC sem nomes. Então, nunca se associa a resposta da empresa A com os dados que foram fornecidos. Então, não existe essa possibilidade. Uma outra coisa recorrente que a gente escuta de alguns provedores, não vou falar isso, porque senão vocês vão entregar para a Anatel.
Não vai acontecer isso, gente. Pode ficar tranquilo em responder a pergunta. A gente sabe que as informações de cada um, por menor que seja o tamanho do seu provedor, ela é importante para ele, né? E a gente jamais vai revelar essa informação. Essa informação não é passada associado. O CNPJ X falou que tem 1000 usuários para o NIC. Não é passado isso. O CETIC não tem essa informação. Essa informação, ela, na hora que é coletada, ela é agrupada e aí é passado um número, simplesmente dizendo assim, tantas empresas responderam que tem até 10 funcionários, tantas empresas responderam que tem links de 10 mega, 20 mega, 50 mega, tantas empresas são passadas. Então, assim, podem ficar tranquilos em responder. A gente já passou por uma vez por esse problema, pela segunda vez, de não ter a pesquisa respondida, mas esses dados são fundamentais. O que eu quero dizer com isso? São fundamentais quando a gente, como associação, como a Abranet e outras associações também estão envolvidas, vai defender os interesses dos provedores e vai dizer efetivamente qual é o tamanho do nosso mercado. Por exemplo, um grande dado que surgiu da pesquisa anterior é o seguinte, os provedores independentes pequenos representam o tamanho de uma GVT. Nós juntos somos uma GVT. Isso é relevante. Nós juntos empregamos mais do que as grandes operadoras. Isso é muito relevante. Então, quando nós vamos pleitear alguma coisa no governo e a gente tem essas informações, o cenário muda. Então, por isso que é extremamente importante que vocês ajudem a responder as perguntas. A Luísa, o pessoal do CETIC está disponível para poder dar detalhes do funcionamento da pesquisa e vocês podem entrar em contato. A empresa é a TNS, que ganhou a licitação para fazer a pesquisa, e nós precisamos da ajuda de vocês. Eu aqui, falando como representante de vocês no comitê gestor, digo, isso é muito importante para o nosso setor. Nós precisamos ter mais detalhes, mais informações. Luísa, você quer acrescentar alguma outra coisa? Não, acho que é exatamente isso mesmo. A importância de que os dados não vão ser divulgados. Tem uma perguntinha aqui. Uma pergunta, quer dizer, duas. Quando você pergunta ao usuário por que ele não tem acesso, qual é a principal resposta para ele não ter acesso à internet? Motivo, você Isso. diz? Custo e acho que questão de infraestrutura. Mas isso eu não posso te dizer com certeza. O Winston vai estar aqui falando sobre isso à tarde. Tá. E eu vi também no slide que existe mais computadores do que acesso a eles conectados. É mais acesso a computador, usuário de computador, do que de usuário de internet. Então, isso também está atrelado ao custo. Quer dizer, existe ainda muito computador sem conexão. Muito não. Muito não, mas ainda existe mais computador sem conexão do que computador conectado. Sim. Tá bom. Pode-se dizer sim. Na parte da tarde, o Winston vai poder entrar mais em detalhes com vocês a respeito disso. Mas, assim, deixa eu comentar 2 números que eu lembro. Sim, tem muito mais computador do que computador conectado na internet. Então, quer dizer, para nós, provedores, tem um mercado ainda grande de potenciais clientes para conectar na internet. A outra coisa que eu também me lembro, sim, o custo é um problema, porque grande parte desses computadores estão em famílias de renda até 2 salários mínimos. Né? Se não me falha a memória, esse é o dado da pesquisa. Então, quer dizer, a questão do custo é uma coisa ainda relevante. Mas também tem questão de problema de infraestrutura, que a infraestrutura não chega lá, ele não tem... Principalmente na zona rural, uma coisa que aparece na pesquisa é uma coisa bem interessante. Tem poder aquisitivo, mas não tem infraestrutura que chega lá. Então, oportunidades, de repente, para a gente estar explorando aí. Mais alguma pergunta para a Luísa? E lembrando que agora, na parte da tarde, tem o Winston, que vai entrar mais em detalhes às 14h45 na nossa sala técnica. Obrigado, Luísa. Uma salva de palmas para ela.